Olá, meus queridos. Me chamo Neuza, mas podem me chamar de vovó Neuza. Tenho 74 anos e cada um deles carrega as marcas de uma vida que foi, por muito tempo, um paradoxo. O que vou lhes revelar hoje, neste cantinho de intimidade que criamos aqui, é um segredo que guardei no fundo do meu coração por mais de 40 anos. Um fardo que me pesou a alma, que abalou as fundações da minha família, da minha fé e que, em certos momentos, eu pensei que destruiria a própria essência de quem eu era. É um segredo sobre o homem que, para mim, era a personificação da retidão, da sabedoria e da verdade. O homem que eu mais respeitava no mundo inteiro, meu pai. Eu nasci em 1951, em Santa Rosa do Campo, uma cidadezinha pequena no interior de São Paulo, onde o tempo parecia passar mais devagar e a vida seguia um ritmo ditado pela simplicidade e pelas tradições. Hoje quero compartilhar com vocês essa história, não para buscar compaixão, mas para que saibam que, mesmo nas sombras mais densas, existe a coragem para fazer o que é certo, mesmo quando o mundo inteiro parece virar as costas para você. Antes de mergulharmos nessa jornada, queria saber, de onde vocês estão assistindo a essa vovó aqui? Deixa um comentário aí embaixo. Adoro saber que minha voz está chegando em tantos cantinhos diferentes do nosso Brasil. E se puderem, deixe aquele joinha e se inscrevam no canal. Vocês não fazem ideia de como isso ajuda esta velhinha a continuar contando suas histórias. É tão importante saber que não estou falando sozinha. Pois bem, minha história começa no final dos anos 1960, quando eu tinha uns 17 anos. Morávamos numa casa simples, mas arrumadinha, na rua principal de Santa Rosa do Campo. Era uma daquelas casas antigas de madeira, com uma varanda convidativa na frente, onde nos sentávamos nas noites de verão, e um quintal grande nos fundos, o reino da minha mãe. Ali ela cultivava suas roseiras, que desabrochavam em cores vibrantes, e pés de goiaba, cujo cheiro doce misturado com o café que ela passava de manhã cedo ainda perfuma minhas memórias e me transporta para um tempo de aparente inocência. Meu pai, Sebastião, era a personificação do respeito em nossa cidade. Um homem alto, magro, que parecia intocável em sua dignidade. Ele estava sempre de terno impecável, mesmo nos dias mais quentes do verão paulista, e sapatos que brilhavam de tão bem engraxados. Tinha uma voz grave e pausada, daquelas que te fazia parar e prestar atenção a cada palavra que saía de sua boca. Ele trabalhava como contador, no único escritório da cidade, e sua reputação era inabalável. Era conhecido por sua honestidade e dedicação quase obsessiva ao trabalho. Mas o que mais me enchia de orgulho, o que me fazia estufar o peito, era sua posição proeminente na congregação das Testemunhas de Jeová. Minha mãe, Joana, era o oposto dele em muitos aspectos. Uma mulher pequenina, franzina, com os cabelos cor de ônix sempre presos num coque baixo e impecável. Tinha mãos delicadas, sim, mas calejadas, de tanto cuidar da casa e de nós, seus 5 filhos. Ela sorria pouco, era verdade, mas quando o fazia, era como se o sol nascesse em seu rosto, iluminando-o por inteiro. Joana era a imagem da obediência e da discrição. Uma daquelas mulheres que falavam baixo, quase sussurrando, e que sempre concordavam com tudo que o marido dizia. Uma sombra de submissão que eu, na minha juventude e educação religiosa, via como virtude. Éramos 5 irmãos. Eu, Neuza, a mais velha assumindo as responsabilidades que cabiam à primogênita. Depois vinha o meu irmão Carlos, 3 anos mais novo, Maria, 2 anos mais nova que o Carlos, João, o caçula dos meninos, e a pequena Ana, que tinha apenas 8 anos, quando essa história que hoje lhes conto começou a se desenrolar revelando suas camadas sombrias. Crescemos imersos na religião das Testemunhas de Jeová desde que me entendo por gente. Meu pai havia se convertido ainda jovem,
antes mesmo de casar com a minha mãe. E ela, como era de se esperar, seguiu o mesmo caminho, abraçando a fé que definiria cada aspecto das nossas vidas. Nossa casa era um reflexo da nossa fé, um microcosmos dos princípios que regiam a congregação. Não tínhamos televisão, um luxo que considerávamos mundano e desnecessário. Não comemorávamos aniversários, nem Natal, nem qualquer outra festa pagã. Não participávamos das festas escolares, aquelas celebrações inocentes que pareciam tão cheias de alegria para os outros alunos. Nossa vida social girava completamente em torno da congregação. 3 vezes por semana, seguindo um ritual sagrado, íamos ao Salão do Reino, que ficava convenientemente na rua de trás da nossa casa. Era um prédio simples, pintado de um branco imaculado, com janelas altas que deixavam a luz do sol entrar e bancos de madeira envernizada que guardavam o cheiro de cera e o eco dos cânticos que ainda hoje ressoam em minha memória, uma melodia de fé e conformidade. Meu pai não era apenas um membro qualquer da congregação. Ele era ancião, uma das posições mais respeitadas e influentes entre as testemunhas de Jeová. Ser filha de um ancião era uma responsabilidade e tanto. Todos os olhos estavam sempre sobre nossa família, como holofotes, implacáveis que não perdoavam falhas. Tínhamos que ser exemplares em tudo, na conduta, na aparência, na dedicação ao serviço de campo, na forma como nos portávamos em cada aspecto da vida. Eu me senti orgulhosa, um orgulho que era em parte um fardo, quando as outras irmãs da congregação elogiavam nossa família, dizendo que éramos um exemplo a ser seguido, um modelo de fé e devoção. Meu pai dirigia as reuniões de terça-feira com uma autoridade inquestionável. Dava discursos eloquentes sobre a Bíblia que pareciam vir de uma fonte divina. E aconselhava os irmãos que tinham problemas com uma sabedoria que todos buscavam. Eu ficava ali, sentada na primeira fileira, ao lado da minha mãe e dos meus irmãos, ouvindo aquela voz grave e sábia, e pensando na sorte que eu tinha de ser filha de um homem tão próximo a Jeová, um homem tão íntegro e justo. Em casa, seguíamos uma rotina rigorosa, marcada pela disciplina e pela devoção. Acordávamos às 6 da manhã, para o culto familiar, onde meu pai lia a Bíblia e fazia perguntas para testar nosso conhecimento das Escrituras, transformando a fé numa espécie de prova diária. Depois do café da manhã, os mais velhos íamos para a escola, enquanto minha mãe, incansável, cuidava dos pequenos e das tarefas domésticas que nunca terminavam. A escola era um ambiente complicado para nós. Não podíamos participar de praticamente nada. Não cantávamos o hino nacional, não fazíamos educação física junto com as outras crianças, não participávamos de festas juninas, nem de comemorações de datas especiais. Eu me acostumei a ficar de lado, observando, sempre explicando, com paciência e resignação, o porquê de não poder participar. Alguns professores entendiam, outros não. Lembro de uma professora de história que sempre fazia comentários ácidos sobre nossa religião, com um sarcasmo que me feria. Mas meu pai me ensinou a ser firme na fé, a não me deixar abalar pelos comentários dos outros. Neuza, dizia ele com sua voz imponente, o mundo não nos entende porque não conhece a verdade, mas nós sabemos que estamos no caminho certo, no único caminho que leva à salvação. Aos sábados de manhã, saíamos para o serviço de campo, nossa missão evangelizadora. Eu e minha mãe íamos de porta em porta com nossas revistinhas, a Sentinela e Despertai, em mãos, oferecendo-as às pessoas, pregando sobre o reino de Deus e o fim do mundo que estava próximo. Uma mensagem de esperança e urgência. Meu pai sempre ia com outros anciões, visitando pessoas que já estavam interessadas na religião ou fazendo revisitas em casas onde tinham tido boa receptividade. Lembro que eu me senti importante carregando minha pastinha de couro marrom, cheia de revistas e folhetos. Decorava todos os textos bíblicos que meu pai me ensinava e me orgulhava quando conseguia responder às perguntas das pessoas nas portas como uma pequena erudita da fé. Algumas vezes, quando alguém fazia uma pergunta difícil, eu dizia com confiança: meu pai é ancião,
Ele pode vir aqui conversar com o senhor sobre isso? E via respeito, ou talvez um misto de curiosidade e deferência nos olhos das pessoas. Nossa casa era sempre impecável, um santuário de ordem e limpeza. Minha mãe acordava antes de todo mundo para deixar tudo arrumado e limpo. As cortinas eram sempre branquinhas, o chão encerado brilhava tanto que refletia a luz do dia. E havia sempre um cheiro gostoso de comida caseira no ar, um aroma de lar e segurança. Quando os irmãos da congregação vinham nos visitar, o que acontecia frequentemente? Minha mãe servia café fresquinho e bolacha caseira na mesa da sala de jantar, coberta com uma toalha bordada que ela mesma tinha feito, um símbolo de sua dedicação e carinho. Meu pai tinha um escritório pequeno nos fundos da casa, seu reduto particular, onde guardava seus livros religiosos e preparava os discursos para as reuniões. Era um local sagrado para nós crianças, onde só podíamos entrar com permissão, um espaço de autoridade e mistério. Nas paredes, havia quadros com versículos bíblicos cuidadosamente emoldurados e fotos de assembleias das testemunhas de Jeová, cenas de milhares de fiéis reunidos em fé. Sua mesa era sempre organizada, com a Bíblia aberta e cadernos cheios de anotações, um reflexo de sua mente metódica e sua dedicação. Os domingos eram dedicados completamente às atividades religiosas. Reunião pela manhã, almoço em família, estudo da sentinela à tarde e, às vezes, uma visita a algum irmão da congregação. Meu pai sempre falava sobre a importância de mantermos a família unida na adoração a Jeová, sobre como éramos privilegiados por conhecer a verdade, como se fôssemos escolhidos entre milhões. Nossa rotina diária era regrada como um relógio. Uma orquestra precisa de deveres e devoção. Às 5:30 da manhã, meu pai se levantava para tomar banho. Às 6, acordava todos nós para o culto familiar. Tomávamos café às 6:30, sempre em silêncio, enquanto ele lia trechos da Sentinela em voz alta, a palavra de Jeová ditando o ritmo de nossas manhãs. Às 7, os maiores saíam para a escola e minha mãe começava suas tarefas domésticas com os pequenos por perto. Lembro que minha mãe tinha uma rotina específica para cada dia da semana. Segunda-feira era dia de lavar roupa e ela acordava ainda mais cedo para colocar a roupa de molho no tanque do quintal, um ritual de purificação. Terça-feira, passava roupa e arrumava os quartos. Quarta-feira, fazia compras no mercado central da cidade. Quinta-feira, era dia de limpeza geral. Sexta-feira, cozinhava para o fim de semana. Sábado, preparava as roupas para o serviço de campo. Domingo, era o dia mais sagrado, dedicado só às atividades espirituais. Meu pai chegava do trabalho sempre às 18 horas em ponto, com uma pontualidade que beirava a obsessão. Minha mãe ficava visivelmente nervosa se o jantar não estivesse pronto exatamente quando ele chegava. Ele se sentava à mesa, fazia uma oração longa agradecendo a Jeová pelo alimento e comíamos em silêncio, enquanto ele contava sobre seu dia de trabalho ou sobre algum texto bíblico que tinha estudado. Depois do jantar, ele se retirava para o escritório para preparar discursos ou estudar para as reuniões. Nós, crianças, fazíamos as lições de casa na mesa da sala, sempre em silêncio, porque ele não tolerava barulho quando estava estudando. Minha mãe lavava a louça e arrumava a cozinha. Depois se juntava a nós para ajudar com os deveres escolares. Às 21 horas em ponto, todos tínhamos que estar nos nossos quartos. Meu pai fazia uma última oração em família e então cada um ia para seu quarto dormir. Ele não tolerava que ficássemos acordados depois desse horário. Dizia que era importante termos disciplina e que uma família cristã deveria ser exemplo de organização para o mundo. Quando eu completei 18 anos, comecei a trabalhar como auxiliar de escritório numa loja de tecidos em Santa Rosa do Campo. Meu pai fez questão de que eu trabalhasse apenas meio período para não prejudicar minha dedicação às atividades religiosas. Eu acordava ainda mais cedo para ter tempo de ir trabalhar, voltar para casa, almoçar com a família
e estar presente em todas as reuniões. O trabalho na loja de tecidos me abriu os olhos para um mundo diferente. Conheci pessoas que não eram testemunhas de Jeová, que tinham vindas e opiniões diferentes das nossas. A dona da loja, Dona Carmen, era uma senhora católica, que sempre me tratava com carinho e respeito, mesmo sabendo da nossa religião. Ela tinha curiosidade sobre nossas crenças e às vezes fazia perguntas respeitosas sobre por que não comemorávamos festas ou por que não cantávamos o hino nacional. Eu respondia com os argumentos que tinha aprendido desde criança, mas comecei a notar que algumas das perguntas dela me faziam pensar em coisas que nunca tinha questionado antes, uma semente de dúvida começando a brotar em um terreno antes tão fértil em certezas. Era uma vida regrada, disciplinada, mas eu não conhecia outra forma de viver. Nossos amigos eram todos da congregação. Nossa diversão era conversar sobre a Bíblia. Nossa esperança era o paraíso terrestre que Jeová prometia, uma utopia de paz e felicidade. Eu me sentia protegida naquele ambiente controlado, onde tudo tinha uma explicação bíblica e onde meu pai era uma figura respeitada e admirada, a rocha inabalável da nossa fé. Durante as reuniões no Salão do Reino, eu observava as outras famílias da congregação. Havia cerca de 50 pessoas que frequentavam regularmente, divididas em umas 15 famílias. Conhecia todos desde criança, suas histórias, seus problemas, suas alegrias. Era como uma grande família estendida, onde todos se conheciam e se preocupavam uns com os outros. O irmão José era um ancião mais velho, um senhor de cabelos brancos que sempre dava conselhos sábios. A irmã Maria era viúva e criava 3 filhos sozinha, sempre contando com a ajuda da congregação. O irmão Paulo era jovem e havia se convertido há pouco tempo, sempre muito entusiasmado com a religião. Havia também algumas famílias de pioneiros que dedicavam tempo integral à pregação, verdadeiros missionários da fé. Meu pai era respeitado por todos eles. Quando havia conflitos na congregação, as pessoas procuravam ele para mediar, buscando sua sabedoria. Quando alguém tinha dúvidas sobre questões bíblicas, ele era consultado. Sua palavra era lei. Quando novos interessados apareciam, ele conduzia os estudos bíblicos. Era visto como um modelo de cristão dedicado e sábio, um pilar da comunidade. Durante as reuniões no Salão do Reino, eu observava as outras famílias da congregação. Havia cerca de 50 pessoas que frequentavam regularmente, divididas em umas 15 famílias. Conhecia todos desde criança, suas histórias, seus problemas, suas alegrias. Era como uma grande família estendida, onde todos se conheciam e se preocupavam uns com os outros. O irmão José era um ancião mais velho, um senhor de cabelos brancos que sempre dava conselhos sábios. A irmã Maria era viúva e criava 3 filhos sozinha, sempre contando com a ajuda da congregação. O irmão Paulo era jovem e havia se convertido há pouco tempo, sempre muito entusiasmado com a religião. Havia também algumas famílias de pioneiros que dedicavam tempo integral à pregação, verdadeiros missionários da fé. Meu pai era respeitado por todos eles. Quando havia conflitos na congregação, as pessoas procuravam ele para mediar, buscando sua sabedoria. Quando alguém tinha dúvidas sobre questões bíblicas, ele era consultado. Sua palavra era lei. Quando novos interessados apareciam, ele conduzia os estudos bíblicos. Era visto como um modelo de cristão dedicado e sábio, um pilar da comunidade. Nas assembleias regionais, que aconteciam 2 vezes por ano, em cidades maiores como Ribeirão Preto ou Campinas, nossa família sempre se hospedava na casa de irmãos locais. Eram eventos grandes, com milhares de pessoas, e meu pai às vezes era convidado para dar discursos no palco principal. Eu me sentia muito orgulhosa quando via ele lá na frente falando para toda aquela multidão sobre os princípios bíblicos, uma figura de autoridade e inspiração. Durante essas viagens, eu tinha a oportunidade de conhecer testemunhas de Jeová de outras regiões. Conversava com jovens da minha idade, trocava experiências sobre o serviço de campo, ouvia histórias de conversões e perseguições. Sempre voltava para casa
mais convencida de que estávamos na religião verdadeira, que nosso caminho era o único e o certo. Mas vocês sabem como é a vida, né, meus queridos? Às vezes as coisas não são exatamente como parecem na superfície. E eu estava prestes a descobrir que nem tudo que reluz é ouro, especialmente quando se trata de pessoas que ocupam posições de autoridade e respeito, pessoas que você ama e admira incondicionalmente. O primeiro sinal de que algo não estava certo aconteceu numa noite de quinta-feira de março de 1970. Eu tinha acabado de completar 19 anos e me preparando para dormir, envolvida na paz ilusória da rotina, quando ouvi uns ruídos estranhos vindo do quarto dos meus pais. Não era a primeira vez que eu escutava barulhos vindos de lá, um resmungar, um móvel se arrastando, mas naquela noite foi diferente. Era como se alguma coisa tivesse caído no chão, seguido de um gemido abafado, um som que me gelou a espinha. Meu primeiro pensamento foi que minha mãe tinha passado mal. Ela sempre foi frágil, dessas pessoas que ficam doentes facilmente, e minha mente buscou a explicação mais lógica, mais benigna. Cheguei perto do quarto e fiquei ali, paralisada, sem saber se deveria bater ou entrar. Uma intuição sombria me prendendo ao lugar. O que ouvi a seguir me gelou o sangue, atravessando a madeira da porta e congelando o meu coração. Por favor, Sebastião, não faz isso. As crianças estão dormindo. Era a voz da minha mãe, baixinha, tremida, suplicante. Um fio de desespero que eu nunca tinha escutado antes. Depois veio a voz do meu pai, mas não era aquela voz pausada, grave e respeitosa que eu conhecia. A voz que pregava sobre amor e paz. Era uma voz áspera, agressiva que eu nunca tinha ouvido antes, um rugido contido que me fez encolher. Cala a boca, Joana. Você sabe que merece isso. Eu não entendi o que estava acontecendo. Fiquei ali parada, com o coração batendo, forte, forte como um tambor na minha caixa torácica, tentando decifrar aqueles sons estranhos, aquela conversa velada, ameaçadora. Ouvi mais algumas palavras sussurradas que não consegui entender completamente, mas o tom era inconfundível. Era ameaçador, carregado de uma violência contida, que me fez tremer. Depois de alguns minutos que pareceram uma eternidade, tudo ficou quieto. Voltei para o meu quarto, pisando nas pontas dos pés, como se o chão pudesse denunciar minha escuta, mas não consegui dormir. Fiquei ali, olhando para o teto, com a mente em turbilhão, tentando em vão entender o que tinha acontecido. Na manhã seguinte, durante... Mãe, eu disse baixinho, tocando no ombro dela. Ela se virou rapidamente, enxugando os olhos com as costas da mão. Oi, filha, nem vi você chegar. Por que você tá chorando? Não tô chorando, não. Ela disse, mas sua voz estava trêmula, quebrada. É só que caiu sabão nos meus olhos. Eu não acreditei. Não dava mais pra fingir que não estava vendo o que estava acontecendo bem debaixo do meu nariz. Minha mãe estava sofrendo e eu tinha uma suspeita terrível sobre quem estava causando esse sofrimento. Uma suspeita que se confirmava a cada novo sinal. Mãe, aconteceu alguma coisa hoje? Não aconteceu nada. Por que você está perguntando? Porque você parece triste e ontem à noite eu ouvi barulhos no quarto de vocês. O rosto dela ficou branco. Por um momento eu pensei que ela ia desmaiar. Ela se apoiou na pia da cozinha e ficou me olhando com os olhos arregalados. Uma visão de pânico e terror. Que barulhos? Parecia que vocês estavam brigando. Não estávamos brigando, seu pai só estava me explicando algumas coisas sobre a congregação. Explicando como? Eu ouvi a voz dele alterada e você parecia estar chorando. Você deve ter ouvido errado. Ela disse, mas sua voz estava fraca, sem convicção, um último sopro de negação. Naquele momento, meu pai entrou na cozinha. Tinha chegado do trabalho mais cedo que o normal e sua presença mudou completamente o ambiente, impregnando-o de tensão. Minha mãe ficou ainda mais tensa, se é que era possível. Do que vocês estão conversando? Ele perguntou e havia algo na voz dele que me fez ficar alerta. Um aviso de perigo. Estava perguntando para a mãe porque ela estava chorando. Sua mãe não estava chorando. Ele disse olhando diretamente para ela, uma ameaça velada. Estava, Joana? Não, não estava.
Ela sussurrou, a voz quase inaudível, sem conseguir me olhar nos olhos. Só caiu sabão nos meus olhos. Pronto, sabão nos olhos. Ele repetiu como se isso encerrasse o assunto, como se sua palavra fosse a única verdade. Neuza, você não deveria ficar fazendo perguntas sobre coisas que não entende. Mas eu me preocupo com a mãe. A preocupação é boa, mas às vezes você imagina problemas onde não existem, ele disse com uma frieza cortante. Sua mãe está bem. Não está, Joana? Estou sim. Ela respondeu, mas não conseguiu me olhar nos olhos. E a mentira era um fardo pesado para ela. Naquela noite, depois que todos foram dormir, eu tomei uma decisão. Uma que mudaria o rumo da minha vida e da minha família para sempre. Ia ficar acordada e prestar atenção em tudo o que acontecesse no quarto dos meus pais. Se eu ouvisse qualquer coisa estranha, eu ia até lá e descobriria a verdade de uma vez por todas. Não demorou muito. Depois da meia-noite, os ruídos começaram. Primeiro vozes baixas, depois mais altas. Depois o som inconfundível de uma discussão, uma briga abafada que tentava se esconder nas sombras da noite. Eu consegui ouvir a voz do meu pai. Alterada, agressiva, e a voz da minha mãe, suplicante, tentando acalmá-lo, implorando. Eu já te avisei para não questionar minhas decisões. Eu não estava questionando. Só perguntei se tinha certeza. Perguntar se tenho certeza é questionar. Uma esposa submissa confia no marido. Eu confio em você, Sebastião. Não parece. Parece que você está querendo me desafiar. Então, eu ouvi o som que me fez levantar da cama. Um som que ecoaria em meus pesadelos por anos a fio. Era um tapa seguido de um gemido de dor. Não havia mais dúvida. Meu pai, o ancião respeitado, o homem de Deus, estava batendo na minha mãe. A esposa submissa, a mulher silenciosa. Eu me levantei e caminhei até a porta do quarto deles. Minha mão tremia quando eu levantei para bater na porta. Mas antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, eu ouvi a voz do meu pai, uma voz fria e ameaçadora, que eu nunca tinha ouvido antes, que me gelou até os ossos. Se você contar para alguém, vai ser pior na próxima. Você sabe que ninguém vai acreditar em você. Eu sou um ancião respeitado. Você é só uma mulher neurótica que ninguém leva a sério. Eu não vou contar para ninguém. Ela sussurrou, a voz quebrada pela dor e pelo medo. E eu soube que naquele instante, o mundo que eu conhecia havia ruído por completo. Aquela noite em que a verdade nua e crua se revelou através da porta do quarto dos meus pais, marcou o fim da minha inocência e o início de uma jornada solitária. O som do tapa, o gemido abafado, a voz ameaçadora do meu pai e o sussurro quebrado da minha mãe, tudo isso se gravou em minha memória com uma clareza assustadora. Aquela casa, antes um santuário de fé e harmonia, revelou-se um palco de medo e violência, um contraste cruel com as pregações do meu pai. Eu não consegui dormir, e nos dias que se seguiram, a neblina da negação começou a se dissipar, dando lugar a uma clareza dolorosa. Comecei a ver minha mãe com outros olhos. Cada pequeno machucado, cada desculpa esfarrapada, cada sorriso forçado, cada instante de silêncio e submissão, tudo agora se encaixava como peças de um quebra-cabeça macabro. Ela não era desajeitada, ela era uma vítima. A obediência religiosa que meu pai tanto pregava e que eu tanto admirava era, na verdade, uma ferramenta de controle, uma justificativa para a opressão. Meu pai, o ancião respeitado, o exemplo de virtude, era um tirano dentro de casa, um homem que usava a fé para mascarar sua crueldade. A fachada de família perfeita que exibíamos para a congregação e para o mundo desmoronou em minha mente. Eu me sentia culpada por não ter percebido antes, por ter acreditado nas mentiras, por ter ignorado os sinais. A raiva começou a ferver dentro de mim, uma raiva silenciosa e impotente. Raiva dele por sua hipocrisia e violência, raiva da minha mãe por seu silêncio, por sua
aparente aceitação e raiva de mim mesma, por ser uma observadora passiva de tanto sofrimento. Eu tentava, de forma sutil, arrancar a verdade dela. Durante o café da manhã, quando meu pai estava lendo o jornal, ou quando estávamos sozinhas na cozinha, eu tentava abordá-la. Mãe, você está bem mesmo? Tem certeza que não quer conversar sobre nada? Ela sempre desviava o olhar, murmurava algo sobre estar cansada ou ter muito o que fazer e se apressava em suas tarefas. Seus olhos, antes tão opacos, agora pareciam carregar uma tristeza infinita, um desespero silencioso que ela se recusava a verbalizar. Era uma batalha interna constante. De um lado, meu coração gritava para eu intervir, para proteger minha mãe, para expor a verdade. De outro, o medo e a descrença me paralisavam. Meu pai era uma figura poderosa, a congregação o reverenciava. Quem acreditaria em mim, uma jovem de 19 anos, contra a palavra de um ancião tão respeitado? A ameaça dele de que seria pior na próxima vez, se ela contasse, ecoava em minha mente. E eu vi o terror nos olhos dela, um terror que impedia qualquer denúncia. Ela estava presa. E eu, aparentemente, também. As reuniões no Salão do Reino se tornaram um tormento. Ouvir meu pai pregar sobre amor, respeito e paz familiar, enquanto as marcas da violência ainda podiam estar frescas no corpo da minha mãe, era uma tortura. Cada palavra dele soava oca, uma mentira descarada. Lembro-me de uma vez em que ele estava discursando sobre como os maridos deveriam amar suas esposas como Cristo amou a congregação e como o lar cristão deveria ser um refúgio de paz. Minha mãe estava ao lado dele, com a cabeça baixa, apertando a Bíblia contra o peito. Olhei para ela e vi uma lágrima solitária escorrer por seu rosto, rapidamente enxugada. Senti um arrepio. A hipocrisia era tão gritante que me sufocava. Minha relação com meus irmãos também mudou. Eu não conseguia falar sobre o que estava acontecendo. Como eu explicaria para Carlos, Maria, João e a pequena Ana que o nosso pai, o homem que eles tanto admiravam, o ancião que os ensinava sobre Jeová, era um agressor? Como quebraria a imagem de família perfeita que ele havia construído? O peso desse segredo me isolou, criando uma barreira invisível entre mim e o resto da minha família. Eu me sentia sozinha, carregando um fardo que era grande demais para mim. O trabalho na loja de tecidos, que antes me parecia uma janela para o mundo, agora se tornou um refúgio, um lugar onde eu podia, por algumas horas, escapar da tensão e do medo que pairavam sobre a nossa casa. Dona Carmen, a dona da loja, era a única pessoa para quem eu ousava, de forma sutil, deixar escapar um pouco do que sentia. Ela era uma mulher de fé, mas de uma fé mais leve, mais humana. Neuza, você parece tão preocupado ultimamente. Está acontecendo alguma coisa em casa? Pode conversar comigo se quiser. Eu apenas balançava a cabeça, engolindo um nó na garganta. Não podia falar. A lealdade à minha mãe, o medo das consequências e a vergonha de expor a verdade sobre meu pai me amarravam. Durante o culto familiar, meu pai estava normal, em sua rotina imaculada. Leu um texto sobre amor cristão, fez perguntas sobre o que tínhamos aprendido, orou pedindo a bênção de Jeová para nossa família, uma bênção que parecia se recusar a descer sobre nós. Minha mãe estava ali sentada ao lado dele, mas eu notei que ela estava com a manga da blusa puxada para baixo, cobrindo os braços completamente, mesmo no calor de dezembro, uma tentativa vã de esconder as provas da violência. O texto que ele escolheu naquela manhã era de Provérbios, sobre a mulher virtuosa. Ele fez comentários sobre como uma esposa sábia era uma bênção para o marido, sobre como ela deveria ser respeitosa e obediente, palavras que pareciam uma tortura na minha mente. Enquanto ele falava, eu ficava olhando para minha mãe, tentando entender por que ela parecia tão tensa, por que aquele pânico silencioso pairava sobre ela.
Quando ela serviu o café da manhã, eu vi que seus movimentos estavam diferentes, mais cuidadosos, como se ela sentisse dor em algum lugar. Mas ela sorriu quando me ofereceu pão e eu quase consegui me convencer de que estava imaginando coisas. Quase. Porque naquela tarde, quando voltei do trabalho, encontrei minha mãe na cozinha lavando louça. Ela estava de costas para mim e quando eu me aproximei para cumprimentá-la, vi que ela estava chorando. Lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto dela enquanto ela esfregava um prato com mais força do que era necessário, como se quisesse apagar a dor na louça. O serviço de campo, que antes era uma fonte de orgulho, virou um fardo. Bater de porta em porta, falando sobre um Deus de amor e um lar cristão de paz, enquanto meu próprio lar era um campo de batalha silencioso, era insuportável. Eu me senti uma hipócrita. Lembro-me de uma vez em que uma mulher me perguntou: se Deus é amor, por que há tanta dor e sofrimento no mundo, mesmo entre os que o servem? Eu recitei as respostas que havia aprendido sobre o livre-arbítrio e as imperfeições humanas, mas por dentro, minhas próprias perguntas gritavam mais alto. Quem era eu para pregar sobre um amor que não via em minha própria casa? Os dias se arrastavam em uma rotina de aparências. Às vezes, durante o jantar, meu pai fazia comentários sobre esposas desobedientes ou sobre a importância da correção na família. E eu via minha mãe encolher-se na cadeira, apertando os lábios. Ele usava a Bíblia como uma arma, citando versículos sobre submissão feminina com uma autoridade que me dava náuseas. Eu sentia um asco crescente por ele, por sua manipulação, por sua crueldade camuflada de piedade. As noites eram as piores. Depois que todos dormiam, eu ficava em alerta, com os ouvidos atentos a qualquer ruído que viesse do quarto dos meus pais. Às vezes ouvia discussões abafadas, o tom agressivo dele e o sussurro suplicante dela. Outras vezes o silêncio era tão pesado que parecia gritar, um silêncio carregado de dor e medo. E em algumas noites terríveis, o som inconfundível se repetia, o estalo de um tapa, um gemido abafado, seguido de um silêncio ainda mais ensurdecedor. Cada vez, meu coração se apertava e eu sentia uma mistura de desespero e impotência que me consumia. Eu sabia que estava acontecendo, mas o que eu podia fazer? A ameaça dele de que ninguém acreditaria nela, uma mulher neurótica, me aterrorizava. Ele era o ancião, o homem de Deus, a figura de respeito. Ela era a mulher frágil, submissa, cuja palavra não teria peso contra dele. E eu, uma filha, ficava no meio, esmagada pelo peso da verdade e pela impossibilidade de agir. A fé que me foi ensinada, a fé em um Deus justo e protetor, começou a vacilar. Como um Deus tão bom permitia que tanta dor acontecesse bem debaixo do teto de um de seus servos mais dedicados? As perguntas se acumulavam sem respostas. Aquele período da minha vida foi uma constante luta silenciosa. Eu vivia em um estado de alerta permanente, sempre atento aos sinais, sempre tentando proteger minha mãe de alguma forma, mesmo que fosse apenas com o meu olhar de compaixão. Eu tentava passar mais tempo com ela, ajudá-la nas tarefas domésticas, criar pequenos momentos de intimidade onde ela pudesse se sentir segura para falar. Mas ela nunca se abria completamente. O medo era maior. O silêncio era a sua proteção e, de certa forma, a sua prisão. Minha própria saúde começou a sentir os efeitos dessa tensão constante. Eu tinha insônia, dores de cabeça frequentes e um cansaço que não passava. Viver com um segredo tão sombrio, sob a mesma cobertura de um agressor, enquanto o mundo via uma família abençoada, era exaustivo. Eu me sentia como se estivesse andando sobre um campo minado. Um passo em falso poderia explodir tudo. Ainda assim, apesar de toda a dor e do medo, uma pequena chama de resiliência começou a se acender em mim. Eu não sabia como, mas sabia que um dia a verdade viria à tona.
Não podia ser que um homem que pregava a palavra de Jeová com tanta convicção pudesse continuar a viver uma vida dupla, escondendo sua crueldade sob o manto da santidade. E eu, Neuza, não podia mais viver na sombra dessa mentira. A pergunta que me atormentava era: como eu faria isso? Como desmascararia o homem, que era meu pai, e ao mesmo tempo um lobo em pele de cordeiro? A vida na casa de Sebastião continuava como um teatro de marionetes, onde cada um de nós representava um papel. Meu pai, o ancião imponente, pregava sobre a paz no lar cristão, enquanto minha mãe, Joana, carregava as marcas visíveis e invisíveis de sua violência. Eu, Neuza, observava tudo, sentindo-me uma cúmplice silenciosa, dividida entre o amor à minha mãe e o medo de desmascarar o homem que era a figura central da nossa fé. Certa manhã, a tensão atingiu um ponto de ruptura. Era uma segunda-feira, dia de lavar roupa. Minha mãe, como de costume, acordou ainda mais cedo para a labuta. Eu a encontrei no quintal, junto ao tanque de cimento, com a bacia de roupas ensaboadas. Ela estava curvada, os ombros tensos, e eu notei que seu rosto estava mais pálido que o normal. "Mãe, você está bem? Parece exausta", perguntei, aproximando-me. Ela virou-se lentamente e o que vi me fez prender a respiração. Uma mancha arroxeada e inchada cobria parte de sua bochecha esquerda, quase alcançando o olho. Não era um arranhão de gato, nem uma batida na porta. Era a inconcendível marca de um soco. "Mãe, o que aconteceu com seu rosto?" Minha voz subiu um tom a descrença misturado ao pavor. Ela baixou a cabeça, escondendo o rosto atrás do cabelo solto, mas não rápido o suficiente. Eu caí da escada durante a noite, filha. Estava escuro." "Cair da escada e machucar só o rosto desse jeito? Mãe, por favor, foi o pai, não foi?" As palavras saíram de mim antes que eu pudesse contê-las, carregadas de anos de desconfiança e raiva acumulada. Ela estremeceu. O corpo franzino dela parecia tremer. E então, Joana, minha mãe, desabou em lágrimas silenciosas. Não um choro histérico, mas um pranto contido, desesperado, que vinha da alma. As lágrimas escorriam por seu rosto machucado, misturando-se com a água e o sabão das mãos. "Filha, por favor, não diga nada. Ele vai ficar furioso." Ela sussurrava entre os soluços, um medo transbordando de cada poro. Foi a primeira vez que ela admitiu, mesmo que indiretamente. O véu de mentiras e desculpas finalmente se rompeu. Eu a abracei, sentindo seu corpo frágil tremer em meus braços. Aquele abraço foi um misto de dor e de um estranho alívio. Finalmente, a verdade estava ali, exposta entre nós. "Mãe, não posso mais fingir que não vejo. Isso não pode continuar. Ele não pode fazer isso com você", eu disse, sentindo uma coragem brotar de um lugar desconhecido dentro de mim. Ela se afastou um pouco, o medo tomando conta de seus olhos. "Você não entende, Neuza. Ele é o ancião. Ninguém vai acreditar em mim. Ninguém. Ele disse que se eu contar, serei desassociada. Serei humilhada. E ele fará pior." Aquela revelação me atingiu como um trovão. Desassociada. Humilhada. As piores punições para uma testemunha de Jeová significavam o isolamento total, a perda de toda a rede de apoio, de amigos,
da própria família que permanecesse fiel à congregação. Entendi o dilema dela. Ela estava presa, não apenas pela violência física, mas pela ameaça de uma violência social e espiritual ainda maior. Naquela manhã, eu a ajudei a colocar gelo na bochecha e a maquiar o rosto, tentando disfarçar a agressão para que os irmãos da congregação não percebessem. Foi um ato de cumplicidade que me doeu na alma, mas que eu sabia ser necessário para a sobrevivência dela. A partir daquele dia, a casa se tornou um campo minado ainda mais perigoso para mim. Cada passo do meu pai, cada olhar, cada palavra era uma potencial ameaça. Eu me sentia uma espiã em meu próprio lar, vigiando, protegendo e vivendo em um estado de alerta constante. A cada dia, a admiração que eu tinha por ele se transformava em repulsa. O homem que pregava o amor de Jeová era um monstro escondido atrás de um terno bem passado. O auge do meu tormento veio algumas semanas depois, durante um jantar. Meu pai, em um de seus discursos sobre a ordem teocrática na família, citou um versículo sobre a submissão da esposa. Olhei para minha mãe. Ela estava comendo em silêncio, os olhos fixos no prato. É fundamental que a esposa respeite a autoridade do marido, pois é assim que Jeová estabeleceu a ordem. Uma esposa que questiona a liderança do marido está, na verdade, questionando a Jeová. Naquele momento, algo dentro de mim se quebrou. A hipocrisia era demais para suportar. Sem pensar, eu larguei o garfo, fazendo um barulho estridente na porcelana. Meus irmãos me olharam surpresos. Meu pai parou de falar e me encarou, os olhos azuis faiscando. Matira, Neuza, qual é o problema? A voz dele era de autoridade, de quem não admite interrupções. O problema, pai, eu disse, sentindo minha voz tremer, mas me forçando a continuar. É que o senhor fala sobre amor e respeito, mas em casa é diferente. A senhora está com o rosto machucado de novo, mãe. A sala caiu em um silêncio sepulcral. Meus irmãos, Carlos e Maria, arregalaram os olhos, chocados. João e Ana, os mais novos, não entenderam a tensão no ar. Meu pai ficou pálido e um brilho perigoso acendeu-se em seus olhos. Neuza, o que você está falando? Ele disse, a voz baixa, mas carregada de uma fúria contida. Sua mãe tropeçou. Não comece a inventar coisas. Não estou inventando. Eu ouço o que acontece no seu quarto à noite. Eu vejo as marcas no corpo da mãe. O senhor bate nela. As palavras saíram como um jorro, incontroláveis. A verdade que eu guardara por tanto tempo explodindo em um grito de dor. Minha mãe Joana deixou o garfo cair e soluçou, cobrindo o rosto com as mãos. Neuza, cale a boca. Por favor, ela implorou. Meu pai se levantou da cadeira, sua figura alta e imponente agora parecia gigantesca, ameaçadora. Saia daqui, Neuza! Você está ficando louca? Como ousa falar uma coisa dessas sobre seu pai, um ancião de Jeová? Ele apontou para a porta do meu quarto, o rosto contorcido de raiva. Não saio. Eu não vou mais me calar. O senhor é um hipócrita. Prega uma coisa e faz outra. Eu gritei, as lágrimas escorrendo pelo meu rosto, não de medo, mas de uma mistura de frustração e libertação. Meu pai deu um passo em minha direção e, por um instante, temi que ele me batesse também. Minha mãe se levantou e tentou intervir, colocando-se entre nós. Sebastião, por favor, pare! Ele a empurrou para o lado com força. Meus irmãos, assustados, começaram a choramingar. Carlos e Maria se encolheram em suas cadeiras. Você vai se arrepender disso, Neuza. Vai se arrepender amargamente. Ele urrou,
sua voz descontrolada. Ninguém vai acreditar em você. Você é uma filha rebelde e desrespeitosa. Naquele momento, eu soube que não havia mais volta. O segredo estava exposto. A fúria do meu pai era palpável, mas, estranhamente, uma sensação de alívio começou a tomar conta de mim. A verdade, por mais dolorosa que fosse, finalmente havia saído das sombras. No dia seguinte, a casa estava um gelo. Meu pai não me dirigia a palavra. Minha mãe estava ainda mais retraída. Meus irmãos me olhavam com uma mistura de medo e confusão, e eu sabia que a bomba que eu jogara na mesa de jantar teria consequências devastadoras. A notícia, de alguma forma, chegou aos ouvidos de outros irmãos da congregação. Não sei como, talvez por um dos meus irmãos mais velhos, ou talvez meu pai mesmo tenha distorcido a história para se proteger. Fui convocada para uma reunião com os anciãos, meu pai, o irmão José e o irmão Paulo, no salão do reino. Sentei-me à mesa com eles, sentindo o peso dos olhares julgadores. Meu pai estava com uma expressão grave e decepcionada, um ator perfeito. Neuza, começou o irmão José, com sua voz calma e quase paternal. Seu pai nos contou sobre o incidente no jantar. Estamos muito preocupados com suas acusações. São muito sérias. Eu respirei fundo. Era minha chance. Não estou acusando. Estou contando a verdade. Meu pai bate na minha mãe. Ele a agride e eu tenho visto as marcas e ouvido os sons por meses. Meu pai balançou a cabeça lentamente com um ar de saudazia, um ator perfeito. Neuza, por favor, eu amo minha mãe. Ela é uma mulher frágil, um pouco neurótica. Às vezes ela tropeça, sim. E as crianças, com a imaginação fértil, podem confundir as coisas. Imaginação? Eu ouvi o senhor ameaçando-a. Eu vi o olho roxo dela. Eu ouvi o tapa. Eu disse, sentindo a raiva subir novamente. O irmão Paulo interveio, com sua voz cheia de cautela. Neuza, essas são acusações gravíssimas contra um ancião de Jeová? Você tem alguma prova concreta, além das suas suspeitas e conversas que você ouviu? Eu congelei. Prova concreta? Eu não tinha fotos, nem testemunhas, apenas minhas observações, os sussurros, os gemidos, as marcas que se tornavam acidentes. Minha mãe, claro, não iria testemunhar contra ele. Minha mãe pode confirmar, eu disse, desesperada. Perguntem a ela. Meu pai suspirou, um suspiro de mártir. Minha esposa está muito abalada com tudo isso, irmãos. Não creio que ela esteja em condições de ser interrogada. E, sinceramente, questionar a palavra dela após o que aconteceu só a deixaria mais perturbada. Os anciãos se entreolharam. A palavra do ancião Sebastião, o homem respeitado, o pilar da congregação, pesava muito mais do que a minha. Uma jovem rebelde e desrespeitosa que ousava questionar a autoridade patriarcal. Neuza, você precisa ter cuidado para não levantar falsas acusações, especialmente contra um servo fiel de Jeová. Isso pode ser considerado difamação e pode prejudicar seriamente sua posição na congregação. Eu me senti encurralada. Era a conspiração do silêncio. A fé, que deveria ser um refúgio, estava se tornando uma prisão. Eles não queriam a verdade. Eles queriam proteger a imagem do ancião, a reputação da congregação, a fachada de perfeição. Se eu for expulsa por falar a verdade, que seja. Eu declarei, minha voz embargada, mas firme. Eu não vou viver essa mentira. Naquele dia, eu não fui expulsa. Eles me deram uma advertência severa por desrespeito à autoridade teocrática e espalhar rumores sem fundamento. Fui instruída a refletir sobre meu comportamento e a pedir perdão a Jeová e ao meu pai.
mas a condenação estava clara em seus olhos. A partir daquele dia, eu me tornei uma pária dentro da minha própria comunidade. Os irmãos começaram a me evitar, os olhares se desviavam, os sussurros me seguiam nos corredores do Salão do Reino. A vida, que já era um fardo, tornou-se insuportável. Eu estava sozinha contra um sistema que protegia os seus. E a verdade, por enquanto, permanecia nas sombras. A atmosfera em casa, após aquela fatídica noite no jantar e a subsequente advertência severa dos anciões, tornou-se insuportável. Eu me sentia como uma estranha no meu próprio lar, uma pária observada a cada passo. Meu pai, Sebastião, manteve sua fachada de vítima e de líder justo, ignorando-me completamente, como se eu fosse invisível. Sua frieza era uma forma de punição, uma tática para me isolar e me quebrar. Quando ele falava, era apenas para meus irmãos, e qualquer menção ao meu nome era acompanhada de um suspiro de decepção ou um olhar de reprovação. Minha mãe, Joana, estava ainda mais fragilizada. Embora eu soubesse que ela era uma vítima, sua passividade e seu medo me frustravam. Ela me olhava com uma mistura de gratidão e pavor, como se eu tivesse acendido um fósforo num paiol de pólvora. Ela tentava se comunicar comigo em segredo, sussurrando "Está tudo bem, filha", quando meu pai não estava por perto, ou deixando um pedaço extra de bolo no meu prato durante o jantar. Pequenos gestos que mostravam que, apesar do medo, ela ainda me amava. Mas a verdade é que o abismo entre nós, criado pelo silêncio imposto e pela violência velada, parecia intransponível. Meus irmãos, por sua vez, estavam confusos e assustados. Carlos e Maria, os mais velhos depois de mim, eram os que mais sentiam a tensão. Eles me evitavam, sem saber como reagir ao conflito aberto com o pai, a autoridade máxima. A pequena Ana, na sua inocência de 8 anos, percebia a tristeza no ar, mas não compreendia a gravidade. João, o caçula dos meninos, também se mantinha afastado, sentindo a frieza que emanava do pai em minha direção. Aquele lar, antes repleto de risos infantis e cânticos religiosos, estava agora impregnado de medo e tristeza. Na congregação, o ostracismo era quase total. Os irmãos que antes me elogiavam, agora desviavam o olhar. Os sorrisos desapareceram, substituídos por olhares de pena ou de julgamento. As irmãs que antes conversavam comigo no Salão do Reino, agora cochichavam e se afastavam quando eu me aproximava. Ninguém ousava questionar o ancião Sebastião, o homem que era a face da retidão. A narrativa oficial era que eu, Neuza, havia caluniado meu pai, que eu era uma filha rebelde que questionava a autoridade divinamente estabelecida. A reputação da congregação e de seu líder era mais importante do que a verdade. Eu tentei mais algumas vezes abordar outros anciões, na esperança de que alguém pudesse ver a injustiça. Fui até o irmão José, o ancião mais velho e aparentemente mais sábio, e tentei explicar novamente, com a voz embargada, o que estava acontecendo. Ele me ouviu com paciência, mas seu rosto permaneceu inexpressivo. Neuza, eu entendo a sua dor, mas o pai é o chefe da família. É uma questão complexa. Talvez haja algo que você não esteja vendo. A Bíblia nos ensina a respeitar a autoridade. A resposta era sempre a mesma. A Bíblia, a autoridade, a submissão. Não havia espaço para a verdade quando ela confrontava a hierarquia. A humilhação era diária. Sentia-me sufocar. Não era apenas a violência física que minha mãe sofria, mas a violência moral e psicológica que nos atingia a todos, silenciando-nos e nos isolando. Eu não conseguia mais suportar a hipocrisia, a falsidade, a vida dupla que meu pai levava, um santo na frente da congregação e um agressor em casa.
Aos 19 anos, eu tomei uma das decisões mais difíceis da minha vida. Eu precisava sair de casa, precisava respirar, precisava me afastar daquela atmosfera de mentira e medo que estava me consumindo. Entanto, para uma jovem testemunha de Jeová daquela época, deixar o lar familiar era um ato de rebeldia sem precedentes. Significava ir contra tudo o que me foi ensinado. Significava quase que automaticamente a desassociação. Uma tarde, quando minha mãe e eu estávamos sozinhas na cozinha, eu reuni toda a minha coragem. "Mãe", eu disse, a voz um sussurro, "eu não aguento mais. Eu vou embora de casa." Ela largou o pano de prato, o rosto pálido. "O que, Neuza? Não faça isso. Para onde você vai e seu pai? Ele nunca vai te perdoar. Você será desassociada." "Eu sei", eu respondi, com as lágrimas escorrendo pelo meu rosto. "Mas eu não consigo mais viver aqui. Não consigo viver essa mentira. Eu preciso ir embora, mãe. Eu preciso." Ela me abraçou forte, um abraço desesperado, como se quisesse me prender ali para sempre. "Minha filha, eu não sei o que fazer. Eu não sei." "A senhora não precisa fazer nada. Só me entenda. Eu não posso mais ficar aqui. Por favor, me entenda." Minha mãe chorou nos meus braços, um choro sem consolo. Ela sabia que eu estava certa, mas o medo a paralisava. No fundo do meu coração, eu desejava que ela viesse comigo, que fugíssemos juntas daquela prisão, mas sabia que era um pedido impossível para uma mulher que havia sido criada para a submissão e que estava presa em sua própria teia de medo e fé cega. Alguns dias depois, arrumei uma pequena mala com as minhas poucas roupas e alguns pertences. Era uma manhã de sábado, dia de serviço de campo. Meu pai sairia cedo com os outros anciões. Minha mãe estava na cozinha, preparando café. "Eu estou indo, mãe", eu disse, a voz embargada. Ela se virou, os olhos vermelhos e inchados. "Que Jeová te guie, minha filha, e que um dia você entenda." Ela não conseguiu terminar a frase, desabando em lágrimas novamente. Eu a abracei pela última vez, sentindo o nó na garganta. Era um adeus doloroso, um corte umbilical que me libertaria, mas que a deixaria ainda mais sozinha. Peguei minha mala e saí pela porta daquela casa que, por anos, foi meu mundo e que agora se transformara em uma jaula de memórias dolorosas. Fui para a rodoviária. Tinha um dinheiro guardado do meu trabalho na loja de tecidos, o suficiente para uma passagem de ônibus e para me virar por alguns dias. Não sabia para onde ia, apenas que precisava ir para longe. Comprei a primeira passagem disponível para a cidade de Ribeirão Preto, a maior cidade próxima, onde tínhamos ido algumas vezes para as assembleias regionais da congregação. Cheguei em Ribeirão Preto com o coração apertado, mas com uma estranha sensação de liberdade. Era uma cidade grande, barulhenta, cheia de gente desconhecida. Um contraste total com a pacata Santa Rosa do Campo. Eu estava sozinha, sem rumo, mas pela primeira vez em muito tempo podia respirar sem o peso da hipocrisia e do medo. Nos primeiros dias, sobrevivi com o pouco dinheiro que tinha. Dormia em pensões baratas e procurava emprego. Não foi fácil. A vida fora da congregação, fora do ambiente protegido em que eu havia crescido, era dura e implacável. Eu me sentia perdida, uma ovelha desgarrada, sem um pastor ou um rebanho para me guiar. A notícia da minha rebeldia e apostasia chegou à congregação de Santa Rosa do Campo em questão de dias. Meu pai provavelmente foi o primeiro a divulgá-la, usando-a para reafirmar sua autoridade e para me denegrir. Poucas semanas depois, recebi uma carta oficial da congregação informando sobre a minha desassociação. Era um procedimento formal, mas o impacto emocional foi devastador. Eu estava oficialmente cortada da minha família religiosa, dos meus amigos, do mundo que eu conhecia. Ninguém da congregação poderia falar comigo, nem mesmo meus irmãos.
Eu era, aos olhos deles, uma apóstata, alguém a ser evitada a todo custo. A desassociação era o pior castigo que uma testemunha de Jeová poderia sofrer. Significava ser banida, apagada da existência de todos que você conhecia e amava na fé. Era um isolamento brutal, uma morte social. Minha mãe certamente sofreu em silêncio. Meus irmãos foram instruídos a não ter contato comigo. Eu me tornei um fantasma para eles, uma lembrança dolorosa de uma irmã que havia se desviado do caminho da verdade. A solidão me atingiu com força. Eu tinha perdido tudo: minha família, minha comunidade, minha fé, a estrutura que dava sentido à minha vida. Lembro-me de chorar por dias a fio, sentindo um vazio existencial. As promessas do paraíso terrestre, da vida eterna, tudo parecia se desintegrar. Eu estava sozinha no mundo, sem ninguém para me apoiar, sem um porto seguro. Mas, em meio à dor e ao desespero, uma força inesperada começou a surgir dentro de mim. Uma força que vinha da minha própria resiliência, da minha convicção de que havia feito a coisa certa. Eu havia escolhido a verdade, mesmo que o preço fosse o exílio e a dor. Havia me libertado da hipocrisia, da violência e do medo. Com o tempo, encontrei um emprego como balconista numa padaria e aluguei um quarto pequeno em uma pensão. Comecei a reconstruir minha vida do zero, um tijolo de cada vez. A vida fora da congregação era um desafio constante, mas também uma oportunidade de autodescoberta. Conheci pessoas de diferentes crenças e estilos de vida, aprendi sobre outras formas de ver o mundo. Comecei a ler livros que antes eram proibidos, a ouvir músicas que nunca tinha escutado, a questionar tudo o que me haviam sido ensinado. Ainda sentia saudades da minha mãe e dos meus irmãos, e a dor da separação era uma ferida aberta. Eu sabia que eles não podiam ter contato comigo, mas no fundo, eu esperava que um dia a verdade viesse à tona para eles também, e que pudéssemos nos reencontrar. Mas, por enquanto, eu estava sozinha, forjando o meu próprio caminho, com as cicatrizes do passado e a esperança incerta de um futuro em que a verdade e a paz pudessem finalmente coexistir. A vida em Ribeirão Preto, no início, era um turbilhão de solidão e desafios. Eu, Neuza, uma jovem de 19 anos, desassociada e sem rumo, me vi de repente jogada em um mundo que me era completamente estranho. Cada dia era uma batalha pela sobrevivência e pela busca de um novo propósito. O trabalho na padaria me dava o sustento, e o quarto alugado um teto sobre a cabeça. Mas a ausência da minha família e da comunidade a que eu pertencia me deixava um vazio imenso. A dor da desassociação, da exclusão, era uma ferida aberta que demorou a cicatrizar. Eu sentia a falta da minha mãe, dos meus irmãos, até mesmo da rotina regrada que antes me sufocava. Com o tempo, no entanto, comecei a me adaptar. A liberdade, antes tão assustadora, começou a se revelar uma bênção. Eu lia tudo o que podia, explorava a cidade, fazia novas amizades. Eram pessoas diferentes, com visões do mundo variadas, que me ajudaram a expandir meus horizontes e a questionar os dogmas que me foram impostos. Descobri a música, o cinema, a literatura, um universo de sensações e ideias que me era proibido. Aos poucos, Neuza começou a se reconstruir, tijolo por tijolo, a partir dos escombros da vida que deixei para trás. Mesmo com a nova vida, a sombra do passado pairava sobre mim, especialmente quando pensava na minha mãe. Eu me perguntava constantemente como ela estava, se meu pai havia parado com as agressões, se ela conseguia encontrar alguma paz. A dor de não poder ter contato com ela, de saber que ela estava sozinha lidando com o Sebastião, era um fardo pesado. Eu tentava enviar cartas esporadicamente, endereçadas de forma discreta para que meu pai não interceptasse, mas nunca recebi resposta. Não sabia se elas chegavam ou se ela estava impedida de responder. Anos se passaram.
Eu me formei em contabilidade, ironicamente seguindo os passos do meu pai, mas com uma ética e transparência que ele jamais demonstrou. Consegui um bom emprego e construí minha própria vida, uma vida de independência e autenticidade. Eu me casei, tive filhos e me esforcei para criar um lar onde o amor e o respeito fossem a base, um contraste diametralmente oposto à casa de minha infância. Meus filhos cresceram em um ambiente de liberdade, onde a curiosidade era incentivada e a expressão de sentimentos valorizada. Eu sempre contei a eles sobre minhas origens, sobre a religião e sobre as razões pelas quais eu havia me afastado, sem jamais demonizar as pessoas, mas sempre alertando sobre os perigos do fanatismo e da hipocrisia. Minha vida seguia seu curso, preenchida por novas alegrias e desafios, mas a ferida da minha família de origem jamais cicatrizou por completo. Aquele segredo, o abuso da minha mãe, a hipocrisia do meu pai, tudo isso permanecia como uma cicatriz profunda na minha alma. Eu ainda esperava no fundo do meu coração por um reencontro, por uma chance de cura, de redenção. O reencontro, no entanto, veio de uma forma que eu jamais poderia prever, um encontro marcado pela dor e pela ironia do destino. Era o ano de 1999. Eu já tinha 48 anos. Meu telefone tocou no meio da noite. Era um número desconhecido, de Santa Rosa do Campo. Meu coração gelou. Algo me dizia que não era uma boa notícia. Olá? Eu atendi com a voz tremendo. Neuza, é você? É a Maria. A voz do outro lado estava embargada, chorosa. Era minha irmã Maria, a mesma que eu não via e não tinha contato há quase 30 anos. Maria, meu Deus, como você me encontrou? O que aconteceu? Milhões de perguntas se atropelaram em minha mente. É o pai, Neuza. Ele está muito doente. Teve um AVC grave. Os médicos disseram que é irreversível. A notícia me atingiu como um soco no estômago. Sebastião, o ancião imponente, o agressor, o pai que me desassociou, estava morrendo. Uma enxurrada de emoções me invadiu. Choque, uma pontada de tristeza e, para minha surpresa, um alívio sombrio. Ele finalmente estava recebendo o que merecia. Eu lutei contra esse pensamento, mas ele persistia. E a mãe? Como ela está? Perguntei, a preocupação com Joana se sobrepondo a tudo. A mãe está muito abatida. Ela cuida dele dia e noite. Mas ela não aguenta mais, Neuza. Ela está doente também. E ela pediu por você. Ela disse seu nome. A voz de Maria soou suplicante. Ela quer te ver, Neuza. Ela pediu para eu te encontrar. Aquele pedido, vindo da minha mãe através de Maria, foi um raio de luz na escuridão. Joana, a mulher silenciada, estava me chamando. Era a chance que eu sempre esperei, o reencontro que eu temia e desejava. Decidi ir para Santa Rosa do Campo. Era uma jornada de volta ao passado, aos fantasmas que eu havia tentado enterrar. Meu marido me apoiou. Meus filhos, embora curiosos e apreensivos, entenderam a importância daquele momento. Cheguei à casa da minha infância com o coração na mão. A mesma casa de madeira, com a varanda e o quintal das roseiras. O cheiro de café, o aroma das goiabas, tudo me transportou no tempo. Bati na porta e Carlos, meu irmão, abriu. Ele estava envelhecido, com o rosto marcado pela preocupação. Nos abraçamos, um abraço cheio de lágrimas e de silêncios compartilhados. A mãe está no quarto, ele disse, a voz rouca. O pai está na sala. Caminhei em direção ao quarto dos meus pais, sentindo cada passo pesar uma tonelada. Abri a porta e lá estava ela, Joana.
sentada em uma poltrona ao lado da cama, parecendo ainda mais frágil e pequena do que eu me lembrava. Seus cabelos estavam completamente brancos e seu rosto marcado por rugas e pela dor. Mãe, eu sussurrei. Ela levantou a cabeça lentamente. Seus olhos, antes tão cheios de medo, agora se iluminaram com um brilho de esperança e reconhecimento. Neuza, minha filha. Ela tentou se levantar e eu corri para abraçá-la. Foi um abraço apertado, desesperado, de duas almas que foram separadas pela violência e pela fé, e que agora se reencontravam depois de décadas. Choramos juntas, um choro de alívio e de perdão. Me perdoa, filha. Ela sussurrou, a voz trêmula. Me perdoa por não ter sido forte o suficiente, por não ter te protegido, por não ter te defendido. Não, mãe. Eu que peço perdão por ter ido embora e te deixado sozinha. Eu não sabia como te ajudar. Eu era só uma menina. Minhas palavras eram sinceras. Eu a via não como a mulher que me frustrava, mas como a vítima de um sistema e de um homem cruel. Passamos horas conversando. Ela me contou os detalhes dos anos de abuso, o medo constante, as ameaças de desassociação que a mantinham refém. Ela falou sobre a solidão, sobre como a ausência dos filhos que se afastaram por causa da religião a consumia. Eu contei a ela sobre minha vida em Ribeirão Preto, sobre meus filhos, sobre a liberdade que encontrei. Depois de um tempo, ela olhou para mim com uma expressão de cansaço. Eu preciso te pedir um favor, filha. Um último favor. Qualquer coisa, mãe.